No Direto ao Ponto de hoje vamos falar de Walter Lentz, ele mesmo, o criador de Pica-Pau. Quem não ama, né? Há muito tempo que eu queria fazer esse vídeo, pois eu sou considerado um fã número 1 dos desenhos do Pica-Pau. E se você é fã do Pica-Pau, assista o vídeo até o final e você vai se surpreender com quanta curiosidade que tem nesse mundo. Sabia que o Pica-Pau, ele hoje já tem 82 anos? O Pica-Pau foi criado graças à falta de dinheiro de Walter Lentz. O Lentz queria fazer um episódio de Andy Panda. Ele queria que fosse uma tempestade, que tivesse um buraco no telhado da casa do Panda e aí viesse uma chuva forte e virasse um transtorno. Só que a falta de dinheiro de Lentz fez com que ele desistisse da tempestade e preferiu arrumar um outro jeito de fazer o Panda ter ali o incômodo. Então ele lembrou de uma lua de mel que ele foi, onde ele ficou no chalé, e lá no chalé ele ficou o dia inteiro e a noite inteira com um pica-pau no telhado, picando e incomodando. Ele falou, um dia isso aí vai dar uma história. E não veio outra, né? Não teve outra oportunidade, e Lentz já incorporou o Pica-Pau na série do Andy Panda. Para a gente entender mais sobre o Pica-Pau, a gente vai voltar um pouquinho no tempo para entender mais sobre a vida de Walter Lentz. Ele nasceu em 1899 em Nova Rochelle. Com 15 anos ele mudou para Manhattan, onde ele foi trabalhar de entregador de jornal, aquele jornaleiro que passava e jogava o jornal com a bicicleta. Isso tudo para ele ficar mais perto dos editores dos jornais, dos desenhistas e dos cartunistas. O cara já sabia o que ele queria, assim ele aprendeu. E não demorou muito, ele já estava fazendo tirinhas de jornais com seus desenhos. Em 1927 ele muda para Califórnia. Em 1928 ele foi contratado já para fazer desenhos do Coelho Sortudo, uma parceria com a Universal. Lembrando que nessa época não existia TV, hein? Em 1935 Lentz criou seu próprio estúdio para fazer os seus próprios desenhos e seus próprios personagens. Mas ele continuou sendo parceiro da Universal, então ele tinha ali uma segurança, né? E as pessoas não iam no cinema para assistir os desenhos de Lentz. Os desenhos eram tipo um aquecimento, uma abertura antes do filme. Então ele tinha que contar ali com muito mais trabalho do que agora que existe a era da TV. E nessa época já existia também Tom e Jerry e Pernalonga. Em 1944, os desenhistas, a equipe de Lentz, criou um Pica-Pau mais amoroso. Eu fico pensando assim, se ele é amoroso agora, imagina antes, hein? E fazendo ele mais amoroso, eles colocaram nele as cores. Pode reparar que o Pica-Pau tem as cores da bandeira dos Estados Unidos, igual o Super-Homem, vermelho, azul e branco. O primeiro desenho do Pica-Pau foi aquele do barbeiro, onde ele fica gritando Fígaro, Fígaro, Fígaro. Lembra? Eu assisti demais esse episódio. Em 1946 nasceu também o Leôncio e também o Zeca Urubu. Em 1948 o Pica-Pau ganha essa risada. Só que em 1949 o primeiro dublador de Pica-Pau processou Lentz por ele ter usado essa risada, que foi invenção dele. Essa ação judicial fez com que Lentz fechasse o estúdio, foi grave. Só que em 1951 a Universal ajudou Lentz injetando dinheiro e eles conseguiram ali comprar os direitos autorais da risada e lançaram de novo o Pica-Pau. Blank era o nome do dublador, conhecido como o Homem das Mil Vozes. Em 1950 até que enfim chega as telinhas. Aí o Pica-Pau começou a tomar conta. Em 1957 o Pica-Pau já estava entre as casas alegrando a vida das crianças. Então tiveram que fazer mais um outro formato do Pica-Pau porque tinha muitas crianças assistindo. Então se você parar para pensar do primeiro Pica-Pau até esse agora, ele já passou por duas mudanças de humor, pois esse agora ele não implicava mais as pessoas e nem fazia maldade, só se alguém o provocasse, assim diziam os psicólogos da época. Em 1970, Lentz para de fazer o Pica-Pau. Cansado já de tanto desenhar Pica-Pau, e foram muitos anos, parece que ele perdeu um pouco a motivação, perdeu um pouco o entusiasmo, não tinha mais ideias de episódios, e aí ele encerrou os episódios do Pica-Pau. Em 1979, Lentz ganha o tão sonhado Oscar. Esse tão sonhado porque várias vezes ele foi indicado, mas o prêmio ficava com Walt Disney.
Em 1986, Lentz ganha mais um prêmio. Ele foi parar na Calçada da Fama, essa tão sonhada por todos os artistas americanos e do mundo todo, né? Em 1999, o Pica-Pau volta numa série muito mais moderna, esses que a gente viu por último agora. Só que Lentz não chegou a ver, porque ele faleceu em 1994, com 94 anos. O Pica-Pau passou no Brasil em 1950, primeira vez na TV Tupi, aqui no Brasil. Em 2017, a Universal fez um live action, ou seja, fez um filme com o Pica-Pau. Não foi muito bem sucedido. As pessoas gostam mais do desenho, mas eu particularmente adorei o filme. E o filme teve a participação da atriz brasileira Dayla Ayala. Ela interpretou a mulher que o Pica-Pau mais infernizou ali no filme. E uma frase que marcou muito foram os repórteres uma certa vez perguntaram: Lentz, quanto tempo você acha que vai durar o Pica-Pau? Ele parou, pensou um pouquinho e falou: para sempre. E é verdade, parece que ele já sabia, né? O Pica-Pau é eterno pra gente, né? E a dica de marketing que a gente tira de hoje de Lentz é que, às vezes, o nosso produto ele não vai explodir de uma vez. Pode perceber que o Pica-Pau ele veio crescendo aos poucos. Primeiro ele teve uma participação, depois ele foi aumentando, depois mudaram o formato dele, depois colocaram cores, depois ele foi adequando. Quanto que ele deve ter passado de dificuldade, pois não existia TV, não existia como ele mostrar o seu produto, né? Porque era muito difícil mostrar. Algumas pessoas tinham acesso, não é igual hoje que a gente tem aqui as redes sociais, a gente mostra tudo para quem a gente quer. Não era assim. Então Lentz passou por um transtorno, ele passou por uma dificuldade muito maior. E ele chegou aonde chegou e o Pica-Pau chegou também aonde chegou. Isso mostra pra gente o quanto a gente às vezes quer que o nosso produto, dentro de 1 ano, 2 anos, a gente já quer que ele já estoura e exploda. E não é assim. A gente tem que lutar muito, ajustar, saber a opinião das pessoas e ver quem é o nosso público-alvo, igual ele fez. Ele teve que adaptar o Pica-Pau para um público infantil, né? E assim ele conseguiu ganhar a confiança dos pais para que deixassem os filhos assistir e as redes transmitissem o Pica-Pau, e aí ele virou o que virou. Então essa é a dica de marketing de hoje, e se você gostou, se inscreva no nosso canal. Toda semana tem vídeos assim curiosos iguais a esse, com história de pessoas, histórias de marketing, de empresa, muito legal, viu? Fica com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo.